Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Arli Silva, professora de Geografia do Instituto Gerária Viana. Essa videoaula vai para a galera do sexto ano, turma 600, 601. Tudo bem, meus amores? Espero que vocês estejam bem, se cuidando. Eu estou bem, graças a Deus, tá? Morrendo de saudade. Bom, nessa videoaula eu quero falar com vocês sobre as questões do capítulo 14. Lembrando que o capítulo 14, todo o conteúdo do capítulo 14, né? A videoaula foi postada na semana de 12/10 a 16/10. Então, essa videoaula foi para vocês nesse período, 12/10 a 16/10, tá? Então, se tiver alguém aí meio perdido, que aula que ela tá falando, meu Deus, qual o capítulo, enfim. Primeiro eu passei a videoaula do conteúdo e agora eu vou passar a correção do capítulo 14 para vocês, tá bom? Quem não conseguir pegar a correção através da videoaula, é só entrar em contato comigo que eu mando por escrito para vocês. Aquele mesmo esquema, aquele mesmo nosso combinado, tá bom? Então vamos lá, gente. No capítulo 14, iniciando aí na apostila de vocês, na página 5, tem o título, né? Sobre o crescimento da população mundial. Lembrando que o capítulo 14 tratou desse assunto, sobre o crescimento da população mundial, né? Toda essa situação da população mundial no mundo. E na página 5 tem aí um gráfico mostrando, né, essa dinâmica da população mundial. E tem o número 1, 2 e 3. São 4 atividades aí na página 5 com relação a este assunto. No número 1 diz o seguinte: leia as afirmações do gráfico anterior e anote. Esse gráfico é o gráfico que está aí no início da página 5, tá? Que diz crescimento da população mundial, período 1804-2011, tá bom? Então vamos lá. O título, crescimento da população mundial, 1804-2011, tá? Essa é a letra A. Na letra B, qual o dado do eixo vertical ordenada? Então vocês vão colocar aí, número de habitante em bilhões. Na letra C, qual o dado do eixo horizontal? Anos é a resposta aí da letra C. No número 2, qual é o período analisado no gráfico, né? Vocês vão colocar aí. O gráfico mostra dados entre os anos 1804 e 2011. No número 3, em 1804, a população mundial chegou a marcar a 1 bilhão de habitantes. Quantos anos levou, né, para ela passar de? Na letra A, 1 para 2 bilhões, 23 anos. Letra B, 2 para 3 bilhões, 32 anos. Na letra C, 3 para 4 bilhões, 15 anos. Na letra D, 4 para 5 bilhões, 13 anos. Letra E, 5 para 6 bilhões, 12 anos. Na letra F, 6 para 7 bilhões, também 12 anos. No número 4, observe, né, o intervalo entre 1959 e 1999. Letra A, quantos anos se passaram? Resposta, 41 anos. Na letra B, o que aconteceu com a população mundial nesse período? Ela duplicou, aumentou de 3 para 6 bilhões de pessoas, ok? Então, essa foi as respostas da página 5. Vamos para a página 9. Tem como título, agora é com você. Na número 1, na tabela anterior, quais são os 3 países que apresentam as médias mais baixas da expectativa de vida da população? O que isso pode dizer sobre essas taxas, né? Então vamos lá. Serra Leoa, Nigéria e Lesotho.
Então, vocês podem também, através dessa tabela do número da página 8, responder, né? Pegando aí esses países dentro da própria tabela, ok? Então, ó, percebe-se que, principalmente entre a população masculina desses 3 países, a expectativa de vida se aproxima da média mundial registrada nos anos de 1950. Tá? Isso é o que se pode dizer sobre essas taxas. No número 2, quais são os 3 países em maiores expectativa de vida? Então vamos lá: Noruega, Espanha e Japão. Todos esses países, gente, são os países que compõem, tá, a tabela aí da página 8, ok? Tem dúvida, é só olhar na tabela do crescimento aí e expectativa de vida ao nascer de alguns países, período 2005 e 2020, ok? Todas as tabelas se encontram aí na página 8. No número 3, entre 2015 e 2020, a expectativa de vida das cidades brasileiras é de 79 anos para as mulheres e 72 anos para os homens. Tá perguntando aí, comparando os outros países da tabela, né? O que se pode dizer sobre a expectativa de vida média da população brasileira, tá? Pode-se afirmar que a expectativa de vida média da população brasileira não está entre as mais altas. No entanto, também não se aproxima das mais baixas, realidade vinda pelos países menos desenvolvidos, tá? Então, ela não está nem entre baixa, né? Nem entre as mais altas. Está ali no intermediário. Na letra B, em sua opinião, né? Então, já sabe que é uma resposta pessoal que vocês vão colocar com as palavras de vocês. Vamos para a página 12 da apostila. Espero que todos estejam acompanhando, tá? E colocando aí a apostila em ordem, galerinha. Vamos lá. Na número 1 da página 12, qual é a tendência da população mundial apontada aí no texto? Lembrando que o texto se encontra na página 11. Então, vamos lá. O texto apresenta a tendência ao envelhecimento rápido da população mundial e de ocorrências de baixas fecundidade, tá? No número 2, quais são os problemas que essa tendência poderá trazer de acordo com os pesquisadores? Quem já leu o texto sabe, né, que é uma pesquisa feita aí por alguns pesquisadores com relação ao assunto. A tendência ao envelhecimento da população pode trazer escassez de pessoas economicamente ativas, né, ou seja, aquelas pessoas que estão trabalhando ainda em fase de trabalho, né? Lembrando que muitas pessoas, elas, mesmo quando ela chega à terceira idade, ela continua trabalhando, mas, né, por lei, ela tem um período para fazer essa atividade. Então, é chamada aí de pessoas, né, economicamente ativas. Além disso, aumento dos desafios na área de saúde pública e previdência, tá? Quanto mais a população ela envelhece, né, mais ela gasta, né, mais esse lance da saúde pública, as ações governamentais com relação à saúde, ela tem gasto maior com essa população. E com relação à previdência também. Na número 3, de acordo com os pesquisadores, quais são as soluções que os governos devem adotar para reverter esses problemas, os problemas relacionados lá no texto? Para reverter os problemas causados pelo envelhecimento da população, os governantes precisam investir na educação dos jovens, né, preparando-os para lidar com o mundo, né, com muito mais idosos, de modo a aumentar a produtividade, sem afetar a sociedade e cuidar dos sistemas de previdenciários e de saúde, tá? Na número 4 é uma resposta pessoal, que vocês vão colocar aí com as palavras de vocês. E na 5 também. Lembrando que só verificar o texto, tá? Analise o texto e formule a resposta de vocês. Vamos para a página 17. Na página 17 tem duas questões.
A primeira é: a que movimento migratório a letra da canção faz referência? Lembrando que na página 17 tem uma letra de uma música, né? Sonho Imigrante. Então tá fazendo a pergunta aí: a que movimento migratório a letra da música faz referência? A letra da canção faz referência à vinda de imigrantes europeus para o Brasil entre o final do século XIX e o início do século XX. Na número 2, né, tá perguntando aí quais contribuições culturais os diferentes grupos imigrantes trouxeram para o Brasil, né? E é uma resposta pessoal. Vocês podem, através da letra da música, formular aí a resposta de vocês do número 2. Vamos para a página 21, tá? Observe o mapa mundo, índice de desenvolvimento humano, né, de 2018, e a tabela na página anterior. Lembrando que eu tô falando da página 20. Na página 20, além do mapa, tem uma tabela referente aí, né, a este assunto, o índice de desenvolvimento período de 2018. E tem algumas perguntinhas sobre este assunto. Na letra A pergunta é sobre o desenvolvimento baixo, tá? Então vamos colocar República Centro-Africana e Níger. São as duas áreas aí do continente africano onde acontece aí essa referência da tabela de vocês. Na B, desenvolvimento humano médio, Índia e Paquistão. Na letra C, desenvolvimento humano alto, México e Colômbia. E na letra D, desenvolvimento humano alto, Noruega e Suíça. No número 2, segundo o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, como o Brasil está classificado, tá? O Brasil está classificado em desenvolvimento humano alto, segundo aí a tabela, né? E a ONU, a Organização das Nações Unidas. 3, observe a figura e leia na legenda. Eles estão correspondente com o que você responde no quadro anterior. Então, vocês podem observar aí essa fotografia, né, da página 21 e responder aí a questão. Já posso adiantar para vocês o que vocês podem colocar aí, né, já como resposta. Vocês podem colocar: embora o IDH do Brasil seja classificado como alto, dentro de um único país ou mesmo dentro de um estado ou de um município, há diferenças entre as condições de vida da população, decorrente das desigualdades sociais, que podem ser mais ou menos acentuadas, tá? A gente sabe muito bem que dentro de uma cidade, dentro de um município, acontece isso mesmo, né? Você tem aí essas diferenças. E essas diferenças, elas são causadas pelas desigualdade social. Beleza? Página 22, explore seus conhecimentos. Considerando, né, os seguintes casos hipotético. Escolha a alternativa correta com relação aí ao município, taxa de natalidade e taxa de mortalidade. É essa tabelinha, gente, que vocês têm aí no número 1 na página 22. Tem a tabela, né? E tem aí 5 opções de resposta. Então, a resposta correta desta questão é a letra D, onde diz o seguinte: o maior crescimento vegetativo é no município Y, pois a diferença entre a natalidade e a mortalidade é a maior, ok? Então, tem aí, né, a tabela com os municípios X, Y, Z, taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Então, a resposta correta é a letra D. No número 2, relacione pelo menos 2 fatores que possibilitam a diminuição de taxa de mortalidade mundial a partir do século XX. Então, vamos lá. Pode ser citado
os avanços na medicina, com a descoberta de vacinas e de medicamentos, a adoção de novos hábitos de higiene e os investimentos em saneamento básico. Tudo isso contribui, né, para que essa taxa venha de mortalidade, ela venha a diminuir cada vez mais. Porque nós já sabemos que o aumento a falta de vacina, a falta de medicamento, a falta de saneamento básico são os fatores responsáveis aí para o aumento das doenças. Então, se tem um controle com vacina, medicamento e, né, o investimento em saneamento básico, essa taxa tende cada vez mais a cair. No número 3, resposta pessoal, né? Tem aí 2 questões no número 3. As 2 são respostas pessoais aí de vocês. 4, tem um texto e está pedindo para responder 3 questões relacionadas a esse texto que se encontra na página 23. De acordo com o texto, qual a importância dos jovens, né, para a sociedade? Os jovens são importantes porque chega a um número de 1,8 bilhões de pessoas e porque são formadores e líderes do futuro, né, do planeta. Conforme a população mundial ela vai envelhecendo, né, esses jovens eles vão dentro com a sua formação, né, e se tornando líderes dentro do planeta. Então, essa é a resposta da letra A. Na letra B, quantos anos você tem? Aí é uma resposta pessoal, né? Vocês vão colocar aí as respostas pessoais de vocês. C, quais são os planos para o futuro? Também pessoal. Então, vocês têm aí 2 questões pessoais para vocês responderem. 5, também tem uma tabela. Observe os dados da tabela a seguir, referente à população mundial, período de 2019. Pode-se pela observação dos dados da tabela, pode-se afirmar que, resposta correta, né? A letra A. A Ásia é o continente mais populoso e o mais povoado. Resposta correta, letra A. Vamos para a página 24, questão 6. Sabe-se que a distribuição populacional é irregular, não só entre os continentes, mas também dentro de cada um deles. Quais são os fatores que contribuem para que isso ocorra? Vamos lá, pessoal. A distribuição de uma população em determinado território depende de outros fatores, como clima, tipo de relevo, né, das áreas agricultáveis, da presença de rios, da localização e distribuição aí das indústrias de bens e de serviço e da oferta de boas condições de vida. Então, esses são os fatores que podem ser relacionados aí que contribuem, né, para essa distribuição irregular, não só entre os continentes, mas dentro de cada um deles. Na número 7, todos os anos a Organização das Nações Unidas, a ONU, publica um relatório com dados atualizados entre a migração internacional. Veja algumas das informações logo abaixo. Tem uma tabelinha, né? E mostrando aí esses períodos aí dessa organização e desse relatório feito aí pela ONU. Com base nessas informações e no que você estudou ao longo do capítulo, responda. Letra A. Que fatores podem levar uma pessoa a migrar de um país para outro? Nós falamos isso já não só no capítulo 14, como em capítulos anteriores, né? Há diversas causas que podem motivar um progresso migratório. Por exemplo, a busca por uma melhor condições de vida nas áreas, né, de segurança, saúde, educação, entre outras. A vontade de interagir com novas culturas, a fuga de guerras, de perseguições políticas, né? Então, são esses os principais fatores que contribuem para que uma pessoa possa migrar de um país para outro.
Na letra B, em que aspecto a migração é vantajosa para os países que recebem esses estrangeiros? A migração pode ser vantajosa porque gera intercâmbio cultural, colocando em contato, né, pessoas e costumes de tradições distintas. Além disso, ela é uma forte mão de obra, especialmente necessária naqueles países que se apresentam aí decrescimento em populações economicamente ativa. Na letra C, segundo a ONU, há 29 milhões de refugiados no mundo. O que caracteriza uma pessoa nessa situação? Então vamos lá, galera. Refugiado é um indivíduo que precisa deixar o seu país natal, né, seu país de origem, devido a guerras, conflitos ou alguns tipos de perseguição de cunho racial, religioso, político, entre outros, né? Nesse caso, a pessoa não se sente segura no próprio país, podendo pedir asilo em alguma outra região ou, né, em algum outro país. Na letra D, se o necessário processo de integração pode surgir caso de xenofobia contra migrante. Explique por que as suas palavras o que é xenofobia, tá? No conteúdo também foi falado sobre isso, no capítulo 14, tá? A xenofobia é aversão ou antipatia, né, a pessoas ou culturas estrangeiras. Em países que recebem muitos migrantes, pode ocorrer casos de discriminação e perseguição contra os povos que migram, né, de outros lugares. Na número 8, no passado a Europa era tipicamente um continente de imigrantes. Atualmente é um continente de imigrantes. Explique por que isso mudou e dê exemplos que justifiquem sua resposta. Atualmente os países europeus estão passando por uma fase de estagnação demográfica, com a expectativa de vida e o número de idosos aumentando. Essas nações têm incentivado a vinda de imigrantes a fim de evitar uma crise na mão de obra e, além disso, muitas pessoas procuram a Europa em busca de melhores condições de vida, tá? Então, ela passou de um continente de emigrantes, né? E atualmente é um continente de imigrantes. Então, por isso que a resposta é essa. Na número 9, explique o que é o IDH e qual a sua importância, né? O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, criado pela ONU, ele é obtido com base na análise de 3 aspectos da população de um lugar. Que aspectos são esses? Saúde, expectativa de vida, né, ao nascer, educação, número médio de ano de escolaridade, né, por jovens, adultos, crianças. E o IDH, médio grau de desenvolvimento econômico, é a qualidade de vida da população de um país, permitindo a comparação entre esses países, o que facilita o estabelecimento de políticas para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Na número 10 e última, né? Explique o que se pede, qual a relação entre o nível de desenvolvimento de um país e sua expectativa de vida. Nos países de IDH mais elevado, a expectativa de vida é mais alta, proporcionando um número maior de pessoas acima de 60 anos de idade. Já nos países de IDH mais baixo, devido à baixa expectativa de vida, existe um número reduzido de pessoas que ultrapassem aí aos 60 anos de idade, ok? Na letra B, e última questão, né, desse capítulo aí, dessa correção, a questão é o seguinte: qual a relação entre as taxas de natalidade e de mortalidade e o desenvolvimento dos países? Resposta, galera: nos países mais ricos, as taxas de natalidade e de mortalidade são baixas.
Nos países mais pobres, a taxa de mortalidade é alta devido à precariedade das condições de vida. Os países emergentes estão apresentando certo equilíbrio populacional com a diminuição das taxas de natalidade e de mortalidade. Então, termino aqui a questão, né? Toda a questão B da número 10 e toda essa correção do capítulo 14, tá bom? Espero que vocês coloquem aí o capítulo em ordem. E se continuar alguma dúvida, caso tenha passado alguma coisa assim que tenha causado dúvida, vocês entram em contato comigo, tá bom? Beijo no coração, até logo!